que, na sua opinião, motivou a Rússia para, de fato, iniciar essa guerra? Então, a questão geopolítica e a questão nacionalista combinadas. O Uhum. grande temor da Rússia Qual você acha que é o caminho que vai seguir essa guerra, né? e parece que é questão de pouco tempo para que Kiev, né, que é a capital do país, né, seja controlada pela Rússia. Salve, salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de cortes do BarbaCast e do Barbaridade. Se você chegou aqui do nada, já se inscreve nesse canal, ativa as notificações, deixa o like nesse vídeo para dar uma força pra gente e não deixe de se inscrever nos dois outros canais, no BarbaCast e no Barbaridade. E ó, nossas redes sociais aqui para vocês se inscreverem também, seguirem a gente por lá, porque lá também tem conteúdo diferenciado e, além disso, vídeos de bastidores, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. O que, na sua opinião, motivou a Rússia para, de fato, iniciar essa guerra? Então, a questão geopolítica e a questão nacionalista combinadas, Rafael. Eu diria que são os dois elementos que explicam aí o porquê da Rússia ter decidido invadir, né, o território ucraniano e patrocinar uma incursão militar, né, que não vemos há muito tempo, né? Não vemos uma guerra na Europa desde as guerras nos Balcãs, né, ali na antiga Iugoslávia. Então, é muito tempo sem ver um conflito na Europa de proporções um pouco maiores. Tivemos um pequeno conflito ali entre Rússia e Geórgia, de novo, né? Sempre a Rússia, nem em 2008, mas já era muito tempo. Então, Só faz merda. como é que esses dois fatores se combinam, né? Do ponto de vista geopolítico, né, a Rússia olha para territórios do seu entorno mais imediato como territórios fundamentais para garantir a sua segurança. Né? Por isso a Geórgia, né? Por isso a Ucrânia. O grande temor da Rússia é que esses países eventualmente virem membros da OTAN. Né, que é a Aliança do Atlântico Norte, né, é a organização do Tratado do Atlântico Norte, né, fundada durante a Guerra Fria, em 1949. E é uma preocupação mais do que justificada, porque imagina a Ucrânia e a Geórgia entrando para a OTAN e os Estados Unidos instalando ali, né, no território ucraniano, por exemplo, né, a 500 quilômetros de Moscou, né, ali na fronteira com a Rússia, 500 quilômetros de Moscou, instalando ali, né, mísseis balísticos com capacidade de carregar ogivas nucleares. Né? Então isso significa um problema de segurança territorial, né, para a Rússia, muito claro. Só para a gente ter uma ideia, é uma espécie de crise dos mísseis de Cuba invertida. Né? Qual era o grande temor? Claro. Tem até filme, tem mais de um filme sobre vários, isso. Né? Qual era o grande temor dos Estados Unidos? Né? A instalação dos mísseis em Cuba, porque fica pertinho ali, né? Inviabiliza o tempo de resposta. Né? E a mesma coisa aconteceria se mísseis balísticos com capacidade de carregar ogivas nucleares fossem colocados na Geórgia ou na Ucrânia. Então, essa é a questão geopolítica. Né? Do ponto de vista territorial, né, são espaços vitais, para usar um termo da geopolítica, né, para a sobrevivência russa. Então, a ideia de não permitir que esses espaços, né, se tornem aliados do Ocidente a ponto de ingressarem na OTAN. Né? Que para o Putin não deveria existir, convenhamos. Que a OTAN é uma criação da Guerra Fria. Né? Só que ela sobreviveu ao fim da Guerra Fria, está aí até hoje. Né? Então, né, é algo realmente bastante estranho para o Putin, isso, né, é inaceitável. E a questão nacionalista. Por que a questão nacionalista? Porque do lado oriental da Ucrânia, né, que é justamente uma parte do país que já integrou o Império Russo, isso é importante, né? A parte oriental, né, o que você muito bem, né, chamou da região do Donbass, né, nós temos ali uma prevalência de população de origem russa. E a política externa do Vladimir Putin, ela é muito atenta à proteção de russos étnicos, como se chama. Não importa onde eles estejam eles na Ucrânia, estejam eles em qualquer outro país, né, é uma obrigação do Estado russo, da Mãe Rússia, né, para pegar um termo histórico também. Mãe Rússia. Proteger os russos étnicos. Né? Então, naquela região oriental da Ucrânia, né, impõe-se a necessidade da Rússia garantir a proteção, né, inclusive a ponto de, né, nesta semana, o Putin ter reconhecido a independência desses territórios que são separatistas. Eles tentam se separar da Ucrânia, ganhar a independência, o Putin reconheceu essa semana a independência deles, e eventualmente, né, fazer o que a Crimeia fez, né, que é se juntar ao território russo. Tipo assim, tem muita... assim como aquele território da antiga Iugoslávia, tem muitas etnias ali, é verdade isso? Ou na verdade eram povoados que foram evoluindo? Como é que funciona
a geografia, talvez, ali, né? Na verdade, Antropologia, né? não há uma diversidade étnica tão grande quando a gente vê em outras regiões da Europa, né? Então, na Iugoslávia realmente havia uma pluralidade étnica enorme, né? Isso causou Aham. né, tensões em vários momentos da história ali, né, na região dos Balcãs, né? Basta a gente lembrar do fim da Primeira Guerra Mundial, né, que vemos ali muitas tensões entre sérvios, croatas, bósnios, né, macedônios, etc. A própria Primeira Guerra, né, teve como origem as tensões ali nos Balcãs. No caso da Rússia e da Ucrânia, não é tanto assim, né? Nós temos ali uma origem eslava, né? Mas parte da população ucraniana é de origem russa. Né? Pois é. São os russos étnicos, quer dizer, são todos eslavos de um modo geral ali, né? Mas são russos étnicos. Né? Uhum. Mas não há o caldeirão étnico, né, que há em outras regiões da Europa. Né? Ali isso é mais atenuado, digamos assim. Né? Agora, né, claro, a origem russa dessa população da parte oriental, né, não se coaduna com, né, a origem já mais ucraniana, né, da parte ocidental do país. Né? Você falou do futebol, né, o futebol explica muito tensões do ponto de vista político, étnico, cultural. Né? Imagina um jogo Dinamo de Kiev e Shakhtar Donetsk. Né? Tem muito esse componente, né? Porque Sim. Donetsk fica da região do Donbass, né, historicamente muito mais vinculada à Rússia, né? E o Dinamo de Kiev já faz parte de um outro pedaço da Ucrânia, né, já com uma tradição mais pro-ocidente, né, que não quer tanto esse vínculo com a Rússia, né, entendem que a Rússia é opressora, foi opressora durante o período ali da União Soviética, né, então é uma rivalidade do futebol, mas que transcende para a dimensão política, para a dimensão histórica, para a dimensão cultural, vai muito além do futebol. É claro, mas é um retrato. É um retrato, como você falou. Como um jogo Real Madrid-Barcelona, né? Exatamente. Só para pegar o meu país de origem, mesma Exatamente. coisa. Então, é muito mais do que um jogo de futebol. Sim. Né? Um Dinamo de Kiev e Shakhtar Donetsk. Inclusive, isso é o lema do Barcelona, mais que em clube. Exatamente, né? claro que sim. Mas essa questão dessa guerra em si, qual você acha que pode ser, o que você acha que pode acontecer para o futuro da União Europeia, para aquela região ali? Qual você acha que é o caminho que vai seguir essa guerra, né? Porque é imprevisível, né? É imprevisível ainda, né? Mas tentando palpitar um pouco nas possibilidades, né? Nós vimos também há pouco mais de um dia, né, o Putin fazendo ameaças contra a Suécia e Finlândia. Né? E já houve conflitos históricos, né, entre Rússia e Suécia e Rússia e Finlândia. Né? Podemos voltar, por exemplo, ao século XVIII e ver uma guerra ali da Rússia com a Suécia, a Rússia repelindo uma invasão dos suecos no seu território. Né? No contexto ali dos anos 30, né, um conflito entre a União Soviética e a Finlândia, né, que provocou inclusive a saída da União Soviética da Liga das Nações. Né? Então, são países com quem Moscou já tem uma história de conflito, uma história de entreveros, né, de embates no passado, seja o passado mais remoto, seja o passado do século XX. Né? E fez uma ameaça aos dois estados, né, dizendo que eles não podem entrar na OTAN. Né? E são dois membros da União Europeia. Né? Tanto a Suécia quanto a Finlândia já são membros da União Europeia desde 95, os dois, e vêm contemplando uma adesão possível à organização do Tratado Atlântico Norte, que é sempre algo que causa sobressalto na Rússia. Né? OTAN causa preocupação porque, como eu falei, o Putin entende que a OTAN não deveria mais existir sequer. Né? Então, a partir dessa ameaça, né, será que o Putin vai se aventurar a ampliar a incursão militar para além da Ucrânia, né, eventualmente também, né, por meio da força, né, impor sua vontade a outros atores? Aí já é mais difícil de imaginar, porque ele estaria mexendo com membros da União Europeia. Né? Um outro ponto fundamental é a questão humanitária, Rafael, que a gente tem que considerar nisso. Né? Quer dizer, mesmo que o Putin não vá além das fronteiras ucranianas, ou seja, não se aventure a entrar em países da União Europeia, a União Europeia já está sofrendo os efeitos desse conflito. Né? Só a Polônia já recebeu 100 mil refugiados nesses dias. Caramba! 100 mil já. 100 mil. Em 3 dias. E a fronteira nem é tão grande, né? Enfim, não é pequena para os padrões da Europa. Da Europa, né? claro. Mas 100 mil. Né? São 3 corredores principais, né? Romênia, Hungria e Polônia. Né? 3 corredores ativos nesses dias, né, para a saída de refugiados, migrantes forçados, né, da Ucrânia. Né? Estão saindo para a fronteira com a Hungria, para a fronteira com a Romênia e para a fronteira com a Polônia. A Polônia, claro, é a principal, porque a Polônia é o maior país desses 3, né, é o que tem mais população, é o que tem mais condições de acolher refugiados. 100 mil em 3 dias. Né? Então, o Acnur, né, que é o órgão da ONU, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, né, fala que se essa guerra se prolongar por algum tempo, podemos ter 5 milhões de refugiados. Caramba. Qual a população da Ucrânia? 41 milhões. Pô, é mais de 10%. Sendo que eles não estão permitindo a saída de homens entre 18 e 60 anos. Né?
Pela lei marcial, é proibida a saída, né, nestes dias de qualquer cidadão ucraniano entre 18 e 60, porque eles podem ser convocados para lutar. Homens. Né? Nenhum deles pode sair. Então, quer dizer, você já tira uma parcela importante da população, né? Claro, claro, que loucura. Eu vi que tava rolando muita despedida, né, de pai com filhos e tudo mais. A situação é dramática, né, cara? A Dramático, verdade é essa. total. Qualquer guerra, né, galera? Tipo, e é importante a gente também entender, na minha visão, que mesmo quem tá ali lutando, né, na guerra, os soldados, quem faz a guerra são os soldados, né? Quer dizer, quem luta a guerra. Quem faz a guerra não é o soldado. Mas mesmo os soldados devem estar contra essa história toda, entendeu? Os caras Muito estão. possivelmente sim. É claro que eles também têm uma perspectiva nacionalista. Sim, Né? tudo Então, bem, mas quer acho que dizer, não é maioria. possivelmente não, mas é aquela lógica, tipo, eu tenho que defender meu território de uma agressão. Eles foram treinados. Militar é treinado para isso, de alguma maneira. Né? Sim, Ainda sim. mais, quer dizer, no caso do Brasil, acho que nem tanto. Não, né? mas eu digo dessa galera que vai ser convocada. Ah, sim, é esse pessoal que vai ser conscrito É. obrigatoriamente, que não são militares de Isso, origem, né? isso. Pois é, e esse é um ponto que é importante a gente destacar, né? Quer dizer, o próprio Zelensky, o presidente ucraniano, né? Enfim, um personagem para lá de controverso, né? Uma origem como comediante, enfim, né? Uma figura, Era comediante. uma figura enfraquecida, né? Aham. Tá longe de ser uma figura muito popular no país, mas nesses primeiros dias ele está tentando liderar uma resistência da melhor maneira possível, né? Considerando, inclusive, a brutal assimetria de poder entre Ucrânia e Rússia. Né? Então, o que tem feito Zelensky? Né? Inclusive, instigado um pouco do orgulho ucraniano, do nacionalismo ucraniano. Né? Temos que nos defender e convocando a população. Né? Então, civis estão recebendo armas. Sim, sim. Civis estão recebendo armas para ajudar na defesa do território. Então, o que pode acontecer no caso, de fato, da Rússia, nos próximos dias ou semanas, ocupar o território ucraniano, e parece que é questão de pouco tempo para que Kiev, né, que é a capital do país, né, seja controlada pela Rússia. Possivelmente veremos uma guerra de insurgência. Ou seja, né, mesmo que a Rússia, né, ocupe a capital, né, e pode até provocar a queda do Zelensky, né, porque esse é um objetivo também do Putin, né, tirar um governante hostil da Ucrânia, né, podemos ter uma guerra de insurgência, né, que são cidadãos armados, ucranianos, né, com algum tipo de treinamento, né, fazendo uma guerra não convencional contra soldados russos no país, né, o que tende a promover uma continuidade da violência, mesmo depois de uma eventual queda do Zelensky. Quer dizer, a guerra não terminará certamente, né, com a ocupação da capital. A guerra não terminará certamente com a queda do governante. Né, podemos ter uma continuidade depois da chamada guerra de insurgência, que é um cenário ainda de violência, é um cenário muito preocupante. Então, o objetivo do Putin nesse momento é tirar do poder o presidente Né, da Ucrânia. Ele não publicizou seu objetivo, porque até tática de guerra não definiu o que se pretende fazer no segundo passo. Né? Mas tudo indica que ele não quer simplesmente proteger os cidadãos de origem russa do leste do país, né? Por sinal, ele não teria que ter avançado tanto em direção à capital. Né? Qual é o interesse dele de chegar à capital do país? Né? Claro, enfim, dar de alguma maneira por vencido o conflito, né? Embora o conflito talvez não termine ali, mas forçar certamente uma negociação, né? E ele terá todas as cartas para dar ali naquele momento, né? E uma negociação que passe muito possivelmente pela troca do interlocutor, né? Já que ele não reconhece o Zelensky como interlocutor legítimo, né, no poder da Ucrânia. Né? Então, por isso se especula que um dos pontos, né, que serão impostos pelo Putin é a mudança de governo. Né? E eu não acredito que o Zelensky vai resistir muito tempo, não, né, para não provocar um banho de sangue ainda maior. Né? Uma vez que ele veja a capital ocupada, né, os tanques russos nas ruas de Kiev, né, é possível que ele acabe renunciando. Quando